Olá pessoal, eu me chamo Luana, eu sou estudante de psicologia, apaixonada por cinema e filosofia. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise do filme Valerie and Henrique of Flanders, baseada na interpretação de vários autores, usando como principal a teoria psicanalítica, mas lembrando que existem várias formas de interpretar esse filme e essa é apenas uma delas. Se vocês gostarem, deixem o like e se inscrevam no canal para mais conteúdos. E se vocês quiserem, podem dar um feedback nos comentários deste vídeo. E também podem me recomendar sugestões para novos conteúdos. Vamos lá! Valerie and Henrique of Flanders, que em português pode ser encontrado como Valerie e sua Semana dos Deslumbramentos, ou Valerie e sua Semana das Maravilhas, foi dirigido por Jeremy Jaimes. O filme foi baseado no romance de Vítězslav Nasval. A trilha sonora de Lubos Pfizer apresenta melodias folclóricas, hinos e corais religiosos, que dá uma sensação circular, como se fosse uma caixa de música. A narrativa tem uma lógica totalmente nonsense e surrealista. A protagonista personifica diferentes papéis ao longo da história. O filme foi produzido durante a ocupação soviética na Tchecoslováquia e faz parte da Nova Onda Tcheca, um movimento que revolucionou o cinema da época. É importante citar esse fato, pois o filme critica as normas repressivas da religião cristã e pode ser uma alegoria para a luta pela liberdade. No entanto, em diversos momentos, há uma confusão entre empoderamento e hipersexualização, uma característica que infelizmente era comum nos filmes dessa época. O filme pode ser interpretado também como um ensaio psicológico amoral. A obra retorna aos mitos populares e questiona a estrutura simbólica presente no imaginário e no inconsciente coletivo daquele povo. Valerie and Henrique of Flanders é uma sátira sobre dinâmicas familiares e o despertar sexual da jovem protagonista. A narrativa é bem confusa, pode provocar uma sensação de náusea, talvez seja porque ela é repleta de causas sem efeitos claros e transformações constantes de personagens. Relações de natureza ambígua, às vezes incluindo elementos incestuosos, além de que existem cenas extremamente desnecessárias de nudez de Valerie, considerando que ela tinha 13 anos na época. A sensação surreal e desconcertante do filme pode ser vista como uma representação da insegurança e incerteza da pré-adolescência. Valerie está numa fase de descobrir certas coisas e de perder sua inocência, mas a sua visão de mundo ainda é muito confusa sobre o mundo adulto. À medida que ela vai sendo exposta ao mundo deles, o que ela vai enxergando parece grotesco e sinistro. O filme foi interpretado por alguns autores como uma representação extremamente subjetiva da vida da personagem, expondo os segredos da sua família e a hipocrisia da comunidade religiosa à sua volta. O filme é muito psicanalítico, tanto por ser um filme surrealista com uma atmosfera onírica, quanto pela trama, onde são retratadas muitas perversões sexuais. Muitos elementos presentes no filme são extremamente subjetivos, podendo ser interpretados de forma mais simbólica do que literal. Valerie é a personagem principal do filme. Ela vive com sua avó em um ambiente que expressa toda a rigidez religiosa. Nas cenas iniciais, ela aparece nadando como uma ninfa do mar, simbolizando que ela está no ápice de sua feminilidade. A partir desse momento, ela terá dilemas sobre qual caminho seguir, seja o convencionalmente esperado para mulheres naquela sociedade, ou aquele como uma forma de transgressão, onde ela poderá explorar sua sexualidade. Após sua primeira menstruação, a garota caminha à igreja, onde ela encontra dois jovens realizando suas intimidades em público. Nesse momento, tem um grupo de freiras passando por eles. Elas protegem seus olhos para não ver a cena, enquanto Valerie fica escondida observando tudo. Ao ir à igreja, ela se destaca por ser a única menina usando o vestido preto, enquanto todas usam vestidos brancos, mostrando que Valerie é de alguma forma diferente delas. O filme acaba sugerindo uma certa pulsão escópica, um voyeurismo de Valerie, presenciando muitas cenas sexuais no filme. E ao final do filme, Valerie se transforma gradualmente em uma figura que abraça tanto o profano quanto o sagrado. Numa leitura psicanalítica, a personagem funciona como a estrutura psíquica ego, ou eu no alemão, mediando as forças repressoras da moral e religião,
simbolizando o superego ou supereu, e desejos e fantasias, como o id ou isso. Em um ambiente profundamente religioso, onde a repressão da sexualidade contrasta com essa exploração de Valerie, ela vai se deparando com as contradições evidentes da igreja. Há uma cena perturbadora, onde o padre entra no quarto de Valerie e tenta avançar nela enquanto ela se despia, mas ela consegue escapar usando os brincos mágicos. Tem muitas cenas que Valerie aparece comendo maçãs, que podem representar o fruto proibido. Quando o padre Gracian reaparece vivo, ele acusa Valerie de ser uma figura pecaminosa, como se ela tivesse enfeitiçado ele, alegando que ela é uma bruxa e tentam queimá-la. Mas de novo, ela consegue se esquivar dessa situação usando seus brincos que a salvam em todo momento. Valerie posteriormente entra num covil subterrâneo que é controlada pelo vampiro e Elsa, que exerce influência sobre os camponeses. Isso destaca como a manifestação da sexualidade foi suprimida pela moralidade religiosa, resultando nessa situação clandestina. O par de brincos mágicos é uma herança da família de Valerie e se torna objeto de tentativa de roubo pelo tio de Orlick. Esses brincos podem representar a transição para a maturidade, ou também sua própria inocência, já que foi a primeira coisa que tentaram roubar sem que ela percebesse. Quando uma gota de sangue mancha as pétalas de margarida, simbolizando a menarca, marca o início de sua Semana das Maravilhas. A consciência de Valerie sobre sua sexualidade se desenvolve nessa semana, e esse despertar coloca ela como uma espécie de figura transgressora, já que ela, de certa forma, desafia a moralidade religiosa. Valerie se vê cercada por vampiros exploradores e parasitários que querem roubar sua vida ou juventude, que representa como uma realização dos desejos das personagens que muitas vezes são obscuros e egoístas. Valerie descobre que um dos padres é na verdade um vampiro, simbolizando perversões mascaradas por preceitos religiosos. O vampiro ardiloso se infiltra na vida de Valerie, utilizando uma máscara de doninha. Ele começa a assumir diversas posições patriarcais na narrativa, como um policial e tio de Orlick. Além disso, ele também faz o papel do sacerdote mais idoso que abençoa as mulheres na aldeia. Em outro momento, ele afirma ser Richard, amante de longa data de Elsa, e posteriormente alega ser tanto pai de Valerie quanto de Orlick. A avó de Valerie se apresenta como uma figura repressora que busca controlar a jovem e sufocar seus desejos naturais. Nas primeiras cenas, ela aparece com uma maquiagem densa e pastosa, dando-lhe uma aparência cadavérica e etérea, quase como se fosse um fantasma. Em determinada cena no esconderijo, Valerie observa sua avó se autoflagelando diante do padre Gracian. Ela faz isso porque o padre não sente desejo por ela, possivelmente por ela ser muito velha, como já temos conhecimento sobre sua parafilia. Essa cena pode ser vista como um simbolismo da cena primal. Como Valerie presencia essa cena, futuramente pode ser algo traumático para ela. O policial assume o papel de Richard, marido de Elsa, avó de Valerie. Richard propõe que ela troque a casa e Valerie por um segredo que promete juventude. Movida pelo desejo de recuperar sua juventude, ela está disposta até a sacrificar sua neta. Quando Elsa se transforma em uma mulher mais jovem, cria-se uma espécie de rivalidade com Valerie, indicando como se fosse uma relação edipiana, já que para Valerie, sua avó é como uma figura materna. Na teoria freudiana, esse conflito acontece quando a garota acredita não possuir o falo simbólico, dado que estamos falando de uma época patriarcal, onde isso seria culpa da mãe. Hedvika, embora mais velha que Valerie, parece jovem. No dia de seu casamento, sua expressão é melancólica e apática. O matrimônio pode simbolizar para Hedvika prisão e restrição, que acaba gerando um sentimento de compaixão em Valerie, que observa a cena de casamento de sua colega. E a menina sabe que isso pode acontecer com ela também, se ela seguir o caminho convencionalmente esperado. Cenas seguintes
aparece taças de vinho sendo derramadas sobre as margaridas, uma metáfora alusiva ao sangue de Valerie no início do filme, finalizando o fim da inocência e da pureza para ambas, marcando uma espécie de transição para fora da infância. Há uma cena que vemos a Divika crucificada, que pode simbolizar uma possível punição imposta à mulher. Essa imagem é intercalada com uma cena em que ela está sentada com seu marido em uma mesa vazia antes de consumar seu casamento. Ela chora e diz: "É o fim dos meus sonhos e das minhas esperanças." Nesse momento, ela reconhece que agora está fadada à submissão ao marido, uma espécie de castigo inerente à condição feminina na era patriarcal. Ao adentrar no quarto de seu esposo, Elsa aparece mordendo a Divinka, sugando sua vida ou juventude. Apesar disso, eles continuam a ter relações, como se nada houvesse acontecido. Valerie testemunha tudo isso com temor e foge receosa de um destino semelhante. Para ela, a união pode representar o fim da liberdade e da expressão sexual, um período em que a Divika encerra voluntariamente ao se submeter a um casamento. Mais tarde, quando a Divika e Valerie estão juntas, a mais velha percebe que sua vitalidade está se esvaindo. Valerie, como uma encarnação da saúde e juventude, restaura a Divinka ao beijá-la. Tem uma cena que elas compartilham um momento de intimidade ao dormir juntas. Essa cena realiza o desejo homossexual de Valerie, que anteriormente era representado com suas fantasias com ninfas na água se beijando, sugerindo uma identidade feminina bissexual para ela. Os personagens masculinos, com exceção de Orlick, são retratados como figuras monstruosas. Todos os personagens masculinos da história parecem não ver mais Valerie como uma menina, mas sim como um objeto de desejo, no qual querem tirar proveito. O vampiro parece ver nela a fonte eterna de sua juventude ou vida. O bispo lhe olha com desejo. Orlick, mesmo sendo uma vítima, também a quer. Valerie gosta de Orlick. Ele auxilia ela em vários momentos difíceis. O Padre Gracian afirma que o pai de Valerie era bispo e cavalheiro, mencionando que todas as mulheres o adoravam e que teve 2 filhos, Valerie e Orlick. Isso sugere uma relação de parentesco entre os dois, embora, em outro momento, seja implicitamente indicado que ele pode ser seu primo. Isso surpreende Valerie, pois ela não tinha conhecimento dessa conexão familiar. Apesar da surpresa inicial, depois ela parece ignorar isso. Orlick posteriormente declara em uma carta que o monstro que usa a máscara de Doninha não é o pai deles, que ele só estava tentando enganá-los. Entretanto, o garoto se despede de Valerie ao saber que o Doninha violou seus lábios, como se ela não estivesse mais pura para ele. No final do filme, a avó de Valerie retorna à sua natureza habitual, e Orlick derrota o Doninha, que anteriormente era um vampiro. Há uma cena em que Valerie tem um sonho envolvendo a jovem que ela observara antes praticando intimidades ao ar livre. Agora, ela imagina a moça em um tronco de árvore, em uma cena exibicionista. Ao final de sua Semana das Maravilhas, tudo parece ter sido um sonho. A confusão se intensifica quando os pais dela aparecem. É uma situação estranha porque havia sido informado que eles estariam mortos. Fica subentendido que pode ser um sonho, pela atmosfera onírica. Tudo fica parecendo uma fantasia de Piana, até porque a cena final do filme começa a tocar uma música sobre sonhos. A cena da floresta é totalmente surreal, onde encontramos figuras arquetípicas dançando. Ela chega nesse lugar viajando em uma carruagem com Orlick, sugerindo que eles estão juntos, só que mais tarde a própria observa Orlick beijando o rosto da garota das flores. No mesmo sonho, várias pessoas se beijam e Valerie presencia sua figura paterna beijando a Divika, que na narrativa oscila entre ser sua amiga e sua amante. Ela vê o Padre Gracian aprisionado e visualiza seu pai com várias mulheres, corroborando com a ideia de que o padre havia dito que ele era um conquistador. A história de Valerie representa a morte da infância e o despertar de uma nova fase, finalizando com Valerie preservando sua inocência, retornando a um estado quase de serenidade, semelhante ao sono de uma criança em um berço, encerrando assim o filme.